Bom, meus irmãos, muita alegria que eu tenho a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. E eu tenho tido a oportunidade, sempre que eu tenho a oportunidade nos domingos, eu compartilho com os irmãos o livro de 1 João. E hoje nós estaremos pensando um pouco sobre o capítulo 4, dos versículos 7 a 21. Então eu peço que os irmãos desde já vão abrindo a Bíblia de vocês, para que a gente possa pensar um pouco naquilo que o apóstolo João nos ensina. É interessante que nesse texto que nós vamos ver hoje, o apóstolo João ele torna a falar sobre a temática do amor. Ele já havia dito isso em duas oportunidades diferentes anteriormente. E agora João ele vai falar novamente sobre esse aspecto e sobre essa prática, que é extremamente necessária na vida cristã. Diante disso, João ele não está se repetindo, mas é importante a gente perceber o quanto João ele está aumentando o conhecimento, a concepção dessa palavra, a fim de que aquela igreja, a igreja de Éfeso, pudesse compreender a respeito desse amor, esse amor que é da parte de Deus, e aprendendo sobre esse conceito, pudesse aplicar ativamente na sua vida. Então, João ele vai tratar desse tema nos versículos de 7 a 21. Mas pensando sobre essa temática, não tem como a gente não pensar a respeito daquilo que é comum se entender ou se interpretar a palavra amor. E não são poucas as pessoas que já se aventuraram nessa tarefa em busca de trazer uma espécie de conceito, de significado para essa palavra. Nos dias de hoje, essa palavra se tornou tão simples, tão banalizada, que acaba se tornando difícil a gente ter um conceito completo de amor pela variedade de discursos a respeito dessa palavra. Mas eu queria pensar rapidamente com os irmãos sobre uma música, a letra de uma música, de um autor de música brasileira, chamado Frejá. E na sua música chamada Segredos, ele fala um pouco sobre esse conceito de amor. Sobre aquilo que ele acredita que seja o amor, e compartilhado também com muitas pessoas que acreditam que o amor seja assim também. E no primeiro verso dessa música, esse autor ele diz assim: eu procuro um amor que ainda não encontrei, diferente de todos que eu amei. E quando eu olho a primeira sentença dessa música, eu percebo que o intuito, o propósito desse autor em escrever isso é demonstrar um amor subjetivo. Ou seja, eu amo coisas e pessoas diferentes, de maneiras diferentes e em graus diferentes. E eu tenho a total possibilidade de fazer isso, porque o amor é subjetivo. Depende de mim, depende de como eu estou me sentindo, depende do que eu acho a respeito. Na segunda estrofe dessa música, ele diz assim: nos seus olhos eu quero descobrir uma razão para viver, e as feridas dessa vida eu quero esquecer. Bom, esse amor que ele tanto procura, que ele está buscando e está apresentando isso por meio da música, esse amor representa uma razão de viver, para que dessa maneira ele possa esquecer problemas da vida. Então, para o Frejá aqui, o amor é essa sensação, esse sentimento que ele pode sentir, que tem o objetivo de curar feridas da sua vida. Fazer ele esquecer de erros, talvez, ou de problemas que ele teve em relação a outros amores que ele teve anteriormente. Então se torna algo também ruim, negativo da palavra amor. No quarto e na quinta estrofe, o Frejá ele vai dizer o seguinte: procuro um amor que seja bom para mim
eu vou procurar e vou até o fim. Eu vou tratá-la bem para que ela não tenha medo. Quando começar a conhecer os meus segredos. E essa quarta e quinta estrofe dessa música do Frejá mostra para a gente que o conceito de amor dele é algo que é benéfico para ele. Ou seja, aquilo que eu busco, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, eu vou buscar com todas as minhas forças. E eu vou fazer isso em busca do meu bem, para que eu me satisfaça, para que essa pessoa sirva para mim como um escape, e para que dessa maneira ela também não se assuste, ou seja, eu estou manipulando ela. Porque o amor que eu estou precisando é do meu jeito, na hora que eu quero e da forma como eu quero. A música, ela continua trazendo mais versos e mais conceitos errados a respeito da palavra amor, mas eu vou parar por aqui. Porque o intuito de trazer essa letra dessa canção é chamar a nossa atenção para que a gente possa enxergar nesse momento conceitos errados da palavra amor à luz daquilo que a palavra de Deus diz para a gente que é. O objetivo é esse. O problema todo é que, em vista desses conceitos errados de amor, os conceitos errados a respeito dessa palavra, traz também motivações erradas para que eu possa aplicá-la na minha vida. Ou seja, se eu tenho conceitos errados a respeito desse amor, se eu não entendo esse amor à luz daquilo que a palavra de Deus direciona para que eu compreenda essa palavra, naturalmente as motivações da minha parte com relação a essa palavra vão ser erradas também. Eu vou procurar amor, eu vou procurar praticar amor por interesse, visando benefício próprio, seja esse benefício imediato ou futuro. Talvez eu busque a motivação para praticar esse amor por meio do fingimento, com a finalidade de eu poder manipular as coisas. Eu finjo que sou seu amigo, eu finjo que te amo, e por isso eu consigo manipular os seus sentimentos, a sua concepção a respeito de mim mesmo, e tudo dá certo no final. E não é isso que a palavra de Deus diz. E o apóstolo João vai apresentar para essa igreja de Éfeso os motivos pelos quais devemos, de fato, praticar esse amor dentro da comunhão da igreja. João, por isso, ele apresenta 4 motivos. 4 motivos para cultivarmos o amor uns pelos outros. Eu quero que os irmãos acompanhem comigo a leitura do texto. 1 João, capítulo 4, versículos de 7 a 21. A palavra de Deus diz assim: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus
e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor, não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Amém? Vamos orar e a gente vai pensar um pouco a respeito desse texto. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse momento em que teremos agora. Muito obrigado que o Senhor preparou todo esse momento para que a gente possa glorificar o Teu nome por meio dessa palavra, Senhor. Deus, eu te peço que tanto eu quanto os meus irmãos aqui presentes sejamos confrontados pela Tua palavra, a fim de que a gente possa glorificar o Teu nome por meio da prática do amor, de acordo com os motivos certos, com o conceito certo de amor. Senhor, nós oramos assim, agradecidos por tudo que o Senhor já fez até aqui e aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Nós oramos assim em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, como eu falei, então, nós vamos ver aqui hoje 4 motivos para cultivarmos esse amor uns para com os outros. E o primeiro motivo que João vai definir aqui se encontra nos versículos 7 e 8. O apóstolo João ele inicia esse parágrafo de uma maneira muito interessante, porque ele utiliza 2 palavras iguais. Ele utiliza aqui no versículo 7 a palavra amor de maneiras diferentes, com a intenção de chamar a atenção. Ele fala no início do versículo 7, amados, amemo-nos. João está chamando aqueles que estão ali na igreja de Éfeso, aqueles que foram alcançados pelo amor de Deus, ou seja, os amados, a agirem de maneira coerente com esse amor que foi direcionado a eles, ou seja, amando uns aos outros. João ele inicia esse parágrafo chamando essa atenção dessa maneira para que eles possam compreender. Isso provém de Deus. Essa atitude de amarmos uns aos outros deve ser uma prática habitual na vida do crente. Mas por que devemos amar uns aos outros? Por que devemos cultivar essa prática do amor uns para com os outros? Talvez essa pergunta surgisse no meio da igreja de Éfeso. Mas João vai responder prontamente. Porque o crente em Cristo Jesus deve evidenciar a prática do amor bíblico. Não os conceitos seculares de amor, mas o amor bíblico. Primeiramente, porque o amor procede de Deus. No versículo 7, João vai dizer, o amor procede de Deus. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E na continuidade, no versículo 8, ele conclui isso dizendo, porque Deus é amor. O amor procede de Deus, ou seja, Deus, naturalmente, em sua essência, ele é amor. Porque o amor só existe dentro da pessoa de Deus. Se não existisse Deus, não existiria o amor. O amor não seria uma sensação conhecida, algo conhecido pelo homem. Porque o amor só existe em Deus. Sem Deus não existe o amor. João está dizendo para esses crentes ali, já que o amor procede de Deus, então todo aquele que pratica o amor, isso que eu estou pedindo para vocês, exortando a vocês a praticarem nas suas vidas, só pode ter sido gerado
Aquele que pratica o amor que procede de Deus, que faz parte dessa essência natural de Deus. Esses que praticam tal amor só podem ter sido gerados, nascidos do próprio Deus e, consequentemente, eles conhecem a Deus. A motivação para praticarmos o amor uns para com os outros dentro da igreja se baseia na própria pessoa de Deus. Porque Ele é amor. Nós também devemos praticar o amor uns para com os outros. Não é uma opção para o crente. Mas é interessante que João ele faz questão de expor o outro lado da moeda. E essa necessidade aqui, vista por João, é muito devida por conta da falta de compreensão dessa palavra. João ele continua, e ele fala que quem não pratica o amor de maneira habitual, não pode dizer que conhece a Deus, ou que foi gerado por Ele. Porque Deus, essencialmente, Ele é amor. Não tem como aqueles que foram nascidos de Deus não praticarem o amor. Porque se foram nascidos de Deus, agora carregam também o DNA dele, em sua essência, de praticar esse amor. Crentes precisam amar uns aos outros, esse amor bíblico, primeiramente motivados pela essência de Deus. Deus é amor. O que João está querendo fazer com esses dois lados da moeda apresentado aqui é mostrar para aquela igreja que não existe meio termo. Que não existe ficar em cima do muro. Ah, eu amo mais ou menos o meu irmão. Não. Não existe essa possibilidade. E João fala isso por conta dos falsos mestres que estavam dentro daquela igreja. Pessoas que tinham conceitos de amor diferentes da palavra de Deus e achavam que poderiam agir de maneira amorosa, subjetivamente, de acordo com os seus próprios conceitos, e estarem firmados na palavra de Deus. E terem motivações corretas para isso. Essas pessoas, João está dizendo para essas pessoas também, olha só, não existe meio termo no amor. E não existe amar do jeito que você acha que o amor é correto. O amor procede de Deus. Ele é amor. E aqueles crentes que querem cultivar a prática do amor devem fazê-la baseados no amor de Deus e não do seu próprio conceito de amor. O que João está querendo fazer é fazer com que essa igreja enxergasse que a motivação correta está contida na pessoa de Deus. E após declarar isso, que o amor faz parte da essência de Deus, e usar essa afirmação como uma motivação da prática habitual do amor, João passa para a segunda motivação. E a gente vai encontrar a segunda motivação nos versículos de 9 a 11. O segundo motivo para que crentes cultivem o amor de acordo com o padrão de Deus nas suas vidas, uns para com os outros, é baseado na obra de Cristo Jesus. Porque Cristo é o exemplo do amor. Se primeiro o motivo de cultivarmos o amor é baseado na natureza eterna de Deus, o segundo motivo é baseado na prova histórica desse amor de Deus. Deus é amor, e Ele comprovou isso ao homem quando Ele enviou Cristo Jesus. Essa é a prova histórica de que Deus é amor. Deus não precisava se justificar ao homem. Deus não precisava apresentar provas históricas para o homem de que Ele de fato é amor, mas Ele manifestou em Cristo Jesus. Ele, Cristo, é o exemplo do amor de Deus. O segundo motivo para esses filhos na fé de João aqui cultivarem esse amor entre si é a manifestação de Jesus,
Cristo, a vida e obra de Cristo Jesus na cruz, fazendo com que pecadores sejam redimidos. O Deus que é amor, ele expressa a natureza, a sua natureza amorosa, por meio do envio de Cristo Jesus. João vai falar isso no versículo 9. Essa é a prova do amor de Deus. Mas por quê? Por que a vinda de Cristo demonstra o amor de Deus? Talvez esses crentes aqui, crentes de fato, estavam com dificuldade de enxergar Cristo Jesus como a representação do amor de Deus. E por isso João vai explicar. Porque é por meio dela que o homem é reconciliado com Deus. É por meio dessa obra de Cristo Jesus, dessa manifestação histórica do amor de Deus, que Deus cumpre o seu plano para o homem, de salvar o homem, de redimir o homem, de tirar a sua ira da pessoa do homem e colocá-la em Cristo Jesus, e automaticamente pegar a justiça de Cristo Jesus e atribuir a pecadores. É uma obra maravilhosa. E com certeza é o motivo pelo qual o crente deve praticar o amor uns para com os outros. João se baseia na obra de Cristo. Tudo isso precisa gerar em nós, crentes em Cristo Jesus, a sensação não somente de sermos privilegiados, mas também precisa e deve gerar em nós uma sensação de obrigação, santa e prazerosa obrigação de praticarmos, cultivarmos esse amor uns para com os outros, de acordo com o padrão de Deus. Então, aqueles crentes em Cristo Jesus que estavam ali na igreja de Éfeso, talvez estivessem demonstrando amor uns para com os outros de maneira incompleta, errada. E por isso eles não estavam com a motivação correta para aplicar esse amor em suas vidas. Por isso João fala para eles: meus irmãos, amados, amem-se uns aos outros. Primeiramente, porque Deus é amor. E segundamente, porque Cristo Jesus é a manifestação histórica desse amor. E essa manifestação histórica desse amor é baseada num padrão sacrificial de amor. Cristo Jesus, quando vai à cruz para morrer por pecadores imerecedores da sua vida, ele demonstra que amor representa sacrifício. Não representa aquilo que é simplesmente bom para mim, mas porque se torna bom para mim, porque é bom para o meu irmão. Algo que o pastor falou em Romanos, e a gente viu no GECOM passado. Esse amor tem um padrão altruísta, pensando sempre no outro. Esse amor também se baseia na maior e mais pura prova de amor que os olhos humanos já viram: Cristo Jesus. É nesse padrão de amor que estamos falando. Não é no amor conveniente para mim. Não é um amor tapinha nas costas, não, está tudo certo. Mas é um amor baseado na obra de Cristo Jesus. E diante dessa maravilhosa obra, João conclui duas coisas. Primeiro, se o amor procede de Deus e de mais ninguém, a primeira demonstração de amor naturalmente só poderia vir de Deus. Versículo 10. Se o amor procede de Deus, se Deus em essência ele é amor, não existe a possibilidade de outra pessoa ter direcionado o amor a Deus primeiramente. Não tem como isso ter acontecido.
E a segunda coisa, de acordo com isso, então, o nosso dever, em resposta desse amor demonstrado por Deus, é amarmos uns aos outros, da mesma maneira como fomos amados por Cristo Jesus. Versículo 11. João define e continua definindo o conceito de amor e os motivos para praticarmos o amor. Novamente eu falo, irmãos, o amor não se baseia em interesse. Não se baseia em benefício próprio. O amor não se baseia naquilo que é melhor para mim. O amor se baseia na natureza de Deus e na manifestação do amor de Deus na obra de Cristo Jesus. Esses, sim, são dois bons motivos para expressarmos amor uns para com os outros. E João vai continuar, porque ele precisa explicar ainda mais coisas a respeito desse amor. E o terceiro motivo que João vai aplicar, demonstrar para esses irmãos aqui, é porque o amor é a essência do testemunho cristão. Versículos 12 e 13, João vai declarar isso de uma maneira muito própria. Porque se os dois primeiros motivos que foram apresentados por João se baseiam na pessoa de Deus, na natureza eterna de Deus e na manifestação dessa natureza feita em Cristo Jesus, o terceiro motivo está diretamente ligado à maneira como eu me enxergo, como nós nos enxergamos como alvos desse amor. Quando nós olhamos para a nossa vida e enxergamos pessoas que foram alcançadas por esse amor maravilhoso de Deus, que em sua natureza é amor, quando nós nos enxergamos como alvos desse amor, naturalmente, nós praticaremos esse amor também. Deus escolheu em sua soberana vontade não simplesmente manifestar o amor dessas duas outras maneiras, como vimos anteriormente, por meio da natureza de Deus e por meio da manifestação do amor de Deus. Mas ele também deseja e propõe ao homem, impõe ao homem, que nós demonstremos, manifestemos esse amor em nossas vidas. Deus utiliza as nossas vidas como representantes desse amor. Sabemos que Deus, em essência, é amor. E vimos agora que João está declarando que Jesus Cristo é a demonstração histórica desse amor. Mas agora João vai falar, meus irmãos, além disso, vocês são a manifestação do amor de Deus. Nós, como crentes, somos a manifestação visível desse Deus invisível. O texto diz, no versículo 12, que ninguém jamais viu a Deus. E talvez na sua cabeça venha pessoas como, por exemplo, Moisés, Jacó, Enoque. Mas Paulo, a Bíblia não diz isso, mas em sua plenitude, de fato como Deus é, nunca nenhum homem foi privilegiado com essa visão. E o que João está dizendo é exatamente isso. Olha, ninguém jamais viu em sua plenitude a Deus. Então a forma como podemos manifestar é por meio das nossas vidas. Apesar de ninguém ter visto a Deus em sua plenitude, com os seus próprios olhos, João declara aqui que todo aquele que se manifesta, que manifesta esse amor, que pratica esse amor, todo homem que pratica esse amor procede de Deus e faz com que ele se torne visível dessa maneira. E nessa maneira, desta forma, o amor de Deus é aperfeiçoado por meio de nós. É interessante essa expressão que João utiliza aqui,
Porque algumas pessoas vão achar que isso estaria errado teologicamente dizer. Que o amor de Deus é aperfeiçoado por meio de nós. Então quer dizer que Deus precisa de nós para aperfeiçoar o seu amor? Não, o que João está dizendo aqui é que esse aperfeiçoar do amor de Deus por meio das nossas vidas é porque o Espírito Santo, ativo em nossas vidas, faz com que esse amor seja visível e por meio dessa visibilidade da manifestação de Deus por meio das nossas vidas, o amor de Deus é mais uma vez demonstrado aos homens. Foi demonstrado por meio da natureza eterna de Deus. Foi demonstrado por meio do sacrifício de Cristo Jesus. E hoje ele é demonstrado por meio das nossas vidas. Deus evidencia que ele é amor por meio da vida de pessoas crentes, salvos em Cristo Jesus, que dependem desse Deus, que entendem um conceito de amor baseado nas Escrituras e que, entendendo tudo isso, praticam em suas vidas. É disso que João está falando. O terceiro motivo, então, para praticarmos o amor uns para com os outros, consiste também em enxergarmos isso como um privilégio de testemunharmos a respeito do nosso Deus. O terceiro motivo é a essência do testemunho cristão. Nós temos esse privilégio de fazer esse Deus visível se tornar visível por meio das nossas vidas, porque essa foi a vontade soberana de Deus. Ele poderia demonstrar que é amor de outras maneiras. Ele poderia simplesmente se manifestar visivelmente. Poderia. Ele é Deus, ele pode fazer qualquer coisa. Mas, além da sua natureza e da obra de Cristo Jesus, ele escolheu que homens pecadores, mas redimidos pela obra de Cristo Jesus, manifestem esse amor que procede dele, que está contido em sua natureza eterna. Se amarmos uns aos outros, evidenciamos também que Deus permanece em nós. E isso faz com que Deus seja vislumbrado. Por mais que as pessoas não cheguem a declarar, por mais que as pessoas não cheguem ao conceito correto, bíblico, de amor, elas vão sim vislumbrar, mesmo que por um instante, mesmo que de maneira limitada, que Deus é amor, por meio das nossas vidas. E diante disso, João vai concluir dizendo o quarto e último motivo para que nós pratiquemos o amor uns para com os outros. E o quarto e último motivo é porque o amor traz confiança. João, ele passa os versículos 14, 15 e 16, concluindo algumas coisas que ele já disse. Nos versículos 14, 15 e 16, ele diz assim: sabemos que já passamos... eu li o capítulo 3. Ele diz assim: dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo... Eu li o versículo 17. Desculpa, irmãos. 14. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. João concluiu aquilo que ele já falou até aqui. Olha só, meus irmãos de Éfeso, eu quero dizer para vocês que quando nós testemunhamos da nossa vida esse amor, nós testemunhamos também que o Pai permanece em nós e nós permanecemos nele. Isso é uma consequência direta da prática desse amor.
Entendemos também que, por meio dessa confissão pública de que Cristo Jesus é o Salvador, nós nos identificamos com Ele. E agora ele passa, depois de concluir esses três primeiros motivos que acabamos de ver, ele passa para um quarto motivo, iniciando no versículo 17. No versículo 17 ele diz assim: dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. Depois de fazer algumas conclusões, como eu acabei de informar para vocês, João ele vai dizer agora, no versículo 17, que o motivo para cultivarmos a prática do amor se baseia na confiança que esse amor gera nas nossas vidas. E é, de fato, um motivo. Aqueles que querem praticar o amor, aqueles que cultivam o amor de Deus, motivados, sim, pelos três primeiros motivos, essas pessoas devem praticar o amor baseado na motivação de estarem confiantes diante do juízo. João vai dizer que o amor de Deus, que foi aperfeiçoado em nós pela ação do Espírito Santo, como vimos no versículo 12 e 13, serve para trazer a confiança para nós no dia do juízo. João ele não está dizendo aqui, nem está sugerindo que por meio desse aperfeiçoamento, essas pessoas se tornam impecáveis. João não está propondo aqui falar que aqueles que praticaram esse amor não pecam mais, não erram mais, não tomam atitudes erradas uns para com os outros. O que João está dizendo é que o amor maduro, esse amor que ele tem pregado para a igreja de Éfeso, esse amor maduro evidencia confiança diante do juízo. Porque se amamos de acordo com o padrão de Deus, nós não precisamos temer. Mas se amamos de acordo com os nossos próprios conceitos de amor, aí sim precisamos temer. Porque já deixamos de nos basear no padrão de Deus e começamos a aceitar padrões oferecidos por pessoas. Passamos a aderir conceitos como uma música simples, conceitos a respeito do amor, motivações a respeito do amor, como uma música qualquer que alguém canta e que eu acho legal, que eu acho bonito a melodia. E aí passamos a viver de acordo com esses conceitos e não de acordo com os conceitos de Deus. O apóstolo João vai basear a sua afirmação em uma lógica muito simples. Já que o amor faz parte da natureza eterna de Deus, e só existe a possibilidade de exercermos esse amor por meio da ação de Deus em nossas vidas, naturalmente, nós, como crentes, praticaremos esse amor porque ele demonstra essa confiança que temos no amor de Deus. Sabemos que Ele é amor. Sabemos que Ele demonstrou o seu amor. Sabemos que podemos testemunhar desse amor. Como isso não pode ser uma motivação de estarmos confiantes em Deus? Se temos praticado de acordo com o padrão de Deus, como isso não pode trazer confiança para nós? Ou seja, já que o amor faz parte dessa natureza eterna e existe somente a possibilidade de exercermos ele por meio de Deus, não tem como alguém demonstrar o amor no padrão de Deus, nesse padrão bíblico, se tal pessoa
não tem um relacionamento com esse Deus. Não existe a possibilidade disso acontecer. Se esse amor fosse baseado na natureza humana, teríamos sim a possibilidade de temer. Porque se os conceitos humanos a respeito do amor são subjetivos, naturalmente não existe confiança. Porque eu posso amar do jeito que eu quiser, e o meu jeito pode não ser o jeito do Luiz, que pode não ser o jeito do Jimmy, que pode não ser o jeito do Gerson. Como um amor assim pode trazer confiança? Não tem como. Mas como o amor não é baseado no amor, no conceito de amor humano, podemos sim ter confiança. Porque esse amor que nós temos praticado, por meio dessas motivações, ele gera confiança para nós, porque ele é baseado na própria pessoa de Deus. Não é interesseiro, não é corrupto, não é fingido. Ele é baseado no padrão de Deus, altruísta, outrocêntrico, sacrificial. Quando eu falo outrocêntrico, irmãos, eu estou dizendo pensar sempre na outra pessoa antes de nós mesmos. Esse é o padrão do amor de Deus. E essas motivações são baseadas naquilo que o amor é conceituado pela palavra de Deus. É esse amor que João está apresentando para esses irmãos em Cristo. É baseado nessas motivações que João está chamando essa igreja a praticar o amor. Vocês devem praticar o amor, porque Deus é amor em sua essência. Vocês devem praticar o amor, porque Ele manifestou esse amor por meio de Cristo Jesus. Vocês devem praticar o amor uns para com os outros, porque faz parte da essência do seu testemunho, porque dessa maneira você evidencia esse Deus invisível de maneira visível por meio da sua vida. Você deve manifestar, praticar esse amor, porque ele te traz confiança. João, ele fala sobre a ideia do juízo, mais uma vez, relacionada à palavra confiança. E é interessante que aqui ele coloca essa confiança comparada com o oposto dela, que é o medo. O medo diante de algo que você não conhece. O medo é gerado por algo que você não tem um padrão específico, mas subjetivo. Ele fala aqui no versículo 18. O amor, o perfeito amor, expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aqueles que foram amados por Deus, que já conhecem desse amor e praticam desse amor, por que estariam com medo? Por que estariam com medo? Viveriam com medo de um castigo? Se a manifestação do amor garante que eles não serão julgados dessa maneira. Isso é maravilhoso. Isso traz confiança. E a confiança é a última motivação que João apresenta. Precisamos praticar o amor baseados nessas motivações. Motivações bíblicas, que são resultado de um amor, de um conceito de amor bíblico, que visa o padrão de Deus e não o meu padrão. Não aquilo que eu acho legal, não aquilo que eu gostaria que fosse, mas aquilo que Deus disse que é. Como é diferente
o conceito de amor e a motivação para amar que o mundo tem diante daquilo que acabamos de ver. Não é verdade? É completamente diferente, irmãos. Devemos amar uns aos outros porque reconhecemos o amor genuíno e porque reconhecemos essas motivações. Diante de tudo isso, diante disso que acabamos de ver e ouvir, precisamos pensar em como devemos aplicar isso em nossas vidas. Porque não adianta a gente simplesmente sair daqui com esse conhecimento. Poxa, legal, Paulo falou de amor, do conceito no padrão bíblico de amor. Falou que eu tenho que ter 4 motivações para amar, praticar o amor uns para com os outros, mas como eu aplico isso? Mas antes da gente pensar nessa aplicação, eu acho que o que devemos pensar também é em nosso convívio. Precisamos aplicar, antes de aplicar a motivação correta, precisamos aplicar na nossa vida o conceito de amor bíblico. Se a gente não tiver um conceito baseado nas Escrituras, consequentemente, as motivações e as expectativas de amor serão frustradas. Precisamos entender que o amor só existe porque Deus existe. Sem Ele, o amor nunca poderia ser expressado. Depois que conseguirmos aplicar e compreender esse conceito em nossas mentes e em nossos corações, aí sim podemos cumprir com essas motivações. E aí, então, podemos aplicar isso em atitudes práticas do amor. Como fazemos isso? Eu preciso sair da minha zona de conforto. Como crente em Cristo Jesus, que compreende o padrão bíblico de amor e que entende as motivações corretas, eu preciso sair da minha zona de conforto. Pensar nos outros primeiro. Não é novidade para ninguém, mas muitas vezes nós esquecemos de praticar. Precisamos estar dispostos a abrir mão da nossa vontade em busca da vontade de Deus. Precisamos exortar uns aos outros em amor, como a palavra diz, porque por meio da exortação, homens e mulheres crentes são lapidados pela palavra. Exortação mútua. Precisamos aprender a nos aconselhar um ao outro, para que dessa maneira a gente possa evidenciar também, por meio da prática desses aconselhamentos, conceitos a respeito do próprio amor de Deus. Outra prática muito visível é servir. Precisamos aprender a servir uns aos outros, irmãos. Quero lembrar a vocês que João não está dizendo aqui sobre amor para com as outras pessoas que não sejam cristãs. Ele está falando isso dentro do contexto de igreja. Ele está falando isso para crentes. Porque crentes dentro daquela igreja não estavam compreendendo e não estavam praticando o amor bíblico. Não estavam com as motivações corretas para praticarem o amor. E por isso ele está falando isso. Precisamos também ser gentil e transmitir graça nas nossas palavras. Não quer dizer que eu tenho o direito de ficar chateado ou triste porque, como o pastor sempre fala aqui, eu passei e dei um tchau para o pastor não me viu e não me deu tchau. E aí agora eu fico, ele foi grosso demais comigo. Não, mas nós precisamos ser gentis uns com os outros. E precisamos transmitir graça por meio das nossas palavras. Com a finalidade de que pessoas ouçam por meio das palavras que eu vou falar, evidenciem, nossa, é Deus falando.
Ele está falando isso porque a vida dele demonstra que ele permanece em Deus e que Deus permanece nele. Isso é transmitir graça nas nossas palavras. Não é falar o que eu quero ouvir. Não é chegar para a pessoa e falar o que a pessoa quer ouvir. Mas é transmitir graça nas palavras. Onde por meio daquilo que eu vou dizer, as pessoas identifiquem que aquilo ali procede de alguém que está praticando o amor de Deus. Precisamos reconhecer que esse amor não provém de nós, e sim de Deus. Portanto, sou um emissário, simplesmente um emissário, privilegiado com a tarefa de levar esse amor. Eu não sou dono desse amor. Eu não administro esse amor por quem eu quero, por quem eu gosto, ou por quem eu tenho afinidades. Mas eu administro esse amor porque eu entendo que sou um emissário, simplesmente um entregador dessa mensagem para as outras pessoas. É dessa maneira que precisamos nos ver. Não sendo egoístas com o amor. Não sendo ciumento com o amor. Mas fazendo isso de acordo com aquele padrão que vimos. O amor de Deus em nós deve atingir e impactar outras vidas. Se isso não acontecer, não temos praticado o amor de Deus. A realidade é essa, irmãos. Diante de todos esses conceitos de amor que temos visto aí fora, precisamos nos atentar para aquilo que a Bíblia fala que o amor é. E baseados nesse conceito, precisamos praticá-lo, motivados da maneira correta. Para que dessa maneira, Deus seja glorificado. Para que dessa maneira, Deus seja evidenciado por meio das nossas vidas. Amém? Que a gente possa praticar isso, meus irmãos. Que a gente saia daqui hoje e não se esqueça da mensagem, mas que a gente coloque em prática. Que a gente se policie nas áreas que temos falhado. Que a gente olhe atentamente para aquilo que temos errado com a prática do amor, com o conceito do amor, com a motivação para amar. Que a gente retorne para o padrão que Deus estabeleceu. O meu desejo é esse, que a gente possa fazer dessa maneira. Amém? Quero chamar os irmãos a se colocarem de pé. Eu vou orar. A gente encerra assim o nosso culto. Eu estarei após o término da oração, ali na porta, esperando para te dar um abraço, desejar uma boa semana. Mas após a oração, tenha o seu tempo de oração. Fale com Deus, naquilo que Ele falou contigo nessa noite. Amém? Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por tudo aquilo que acabamos de ouvir, Pai. Deus, fomos confrontados pela Tua palavra a enxergar nas nossas vidas se temos realmente amado, se temos realmente nos motivado da maneira correta, se temos realmente conceitos de amor corretos. Senhor, diante dessa confrontação que a Tua palavra nos trouxe, que a gente possa enxergar cada detalhe da nossa vida. E se temos praticado um amor baseado naquilo que provém do meu próprio desejo, dos nossos próprios conceitos, Senhor, te pedimos perdão. E pedimos que o Senhor nos ajude a compreender o seu padrão de amor. Queremos viver de acordo com esse padrão. Queremos praticar, cultivar a prática do amor uns para com os outros, de acordo com o teu padrão, Deus. Nos ajuda, Senhor. Queremos ter motivações genuínas e corretas
para praticarmos esse amor. Não por interesse, não por manipulação, não por fingimento, mas de acordo com o teu padrão, Senhor. Motivados pela tua natureza eterna, que é amor em essência. Motivados pela obra do teu Filho Cristo Jesus, que é a manifestação do teu amor, Pai. Motivados pela essência do testemunho cristão. Sabendo que somos emissários, que somos seus representantes aqui na terra, Pai. E podemos sim evidenciar esse Deus de amor que conhecemos por meio das nossas vidas para as outras pessoas também. Motivados pela confiança que esse amor gera. Deus, nos ajuda nessa tarefa. Nos ajuda a praticarmos tudo isso, a fim de que o teu nome seja glorificado, a fim de que tu, Senhor, seja evidenciado em nossas vidas. Senhor, esse é o nosso desejo. Essa é a nossa oração, Pai. Recebe a nossa oração, o nosso louvor, o nosso culto que acabamos de prestar e que continuaremos prestando durante a nossa semana. Deus, fazemos tudo isso em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Tenha o seu tempo de oração. Peça a Deus para te ajudar nessa tarefa.